Boa noite, irmãos. Nossa meditação de hoje será em 1 Timóteo, capítulo 1. A intenção é que nós meditemos em toda essa carta. Se Deus assim permitir, também meditaremos na segunda carta também. 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje nós iremos ficar somente na saudação, né? Os versículos 1 e 2. Para nós contextualizarmos aqui sobre essa carta, é interessante atentarmos algumas coisas. Bom, como nós sabemos, Timóteo, né, ele foi um jovem que desde a sua infância ele já ouvia os ensinamentos, né, por parte da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, né? Nós podemos ver isso aqui na própria citação de Paulo, na segunda carta, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 5, né, quando ele fala assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, Timóteo, desde a sua infância, ele já ouvia as Sagradas Escrituras, né? Ele já ouvia os ensinamentos por parte da sua mãe e da sua avó. Ele não ouvia por parte do pai, porque o pai dele era um grego. Então, por isso que não é citado. Provavelmente também não era aqueles que se convertiam ao judaísmo eram um prosélito, né? Porque se fosse, seria citado aqui o ensinamento por parte do pai dele, mas não houve nenhuma participação do pai dele no ensinamento a Timóteo. Então, nós podemos concluir que ele era um pagão. Ele continuava com os seus ritos religiosos como um grego. Então, mas a sua mãe, né, e a sua avó, elas instruíram Timóteo no ensinamento. Porém, a conversão de Timóteo, ela pode ter sido em um outro episódio. Timóteo tinha o conhecimento das Escrituras, porém não era convertido. A conversão, segundo alguns comentários, ela ocorreu provavelmente quando Paulo esteve lá em capítulo 14 de Atos. O apóstolo esteve lá em Derbe, vamos ver aqui o local. Em Listra, quando o apóstolo Paulo esteve nesse local, né? Quando ele fugiu para Derbe, para Listra e Derbe, cidades Licoânia, eles pregaram ali o evangelho, curou um homem que era enfermo, né, um coxo, há muito tempo, o versículo 8 aqui fala. E aí muitas pessoas ali naquele local se converteram. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado ali naquele local, mas alguns tiveram até ele como estando morto ali, mas não estava, né? Ele estava vivo, levantou e continuou pregando o evangelho. E quando ele foi àquele local, né, dentro da cidade, ele confirmou o ânimo dos irmãos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, como fala aqui o versículo 22 do capítulo 14. Aqui nós entendemos ser, alguns, né, entendem como ser a conversão de Timóteo, onde houve ali a pregação do evangelho naquele local, naquela cidade, pelo apóstolo Paulo e por Barnabé naquela época. Nós entendemos isso porque que Timóteo foi alcançado pelo evangelho, porque foi nesse momento que o evangelho chegou àquele local. E nós podemos ver no capítulo 16, versículos 1 a 3, que Timóteo morava naquele local. E quando Paulo voltou àquela cidade, Paulo, ouvindo, né, sobre Timóteo, da sua fidelidade, da sua fé, ele quis levar Timóteo consigo no seu ministério itinerante, né, de sair pregando o evangelho em vários lugares. Como fala aqui no capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o seu pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus,
que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Bom, então o apóstolo Paulo pegou ali Timóteo e levou junto com ele para o seu ministério, né? Pregar o evangelho. Bom, o livro de Atos nós sabemos que termina com a prisão de Paulo. Paulo é preso em Roma e ele fica ali como preso. Alguns comentários dizem que 60 anos depois, né? 60 anos depois de Cristo, no ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi liberto da sua prisão. Isso pouco tempo depois dele ter escrito aquelas cartas que foram escritas na sua prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, foram cartas onde Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Tudo indica, na verdade, nós podemos ver isso, né? Tudo indica, nós podemos ver isso claramente em Filipenses. Vamos abrir Filipenses capítulo 1, que Timóteo estava com Paulo quando ele estava preso lá em Roma. Logo na saudação aqui, quando Paulo escreve aos irmãos filipenses, ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Se olharmos também Colossenses, capítulo 1, nós vemos também a mesma saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Então, Filemão também, a mesma coisa, quando ele escreve a Filemão, ele faz a mesma saudação, colocando Timóteo também, fazendo saudação juntamente com ele. Então, nós entendemos que Timóteo estava ali com Paulo, quando ele estava preso em Roma, e estava escrevendo essas cartas às igrejas. Mas, segundo comentários, Paulo, possivelmente no ano 62, depois de Cristo, ele foi liberto dessa prisão, né? E estando ali liberto, ele e Timóteo provavelmente saíram por vários locais, vários lugares, né? Visitando algumas igrejas, entre elas a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele deixou Timóteo ali naquele local para que cuidasse de alguns assuntos necessários ali naquela igreja. Então, Paulo partiu para Macedônia, como ele mesmo diz aqui no versículo 3 do nosso texto, né, do capítulo 1 de Timóteo. Paulo parte para Macedônia e deixa Timóteo ali em Éfeso para cuidar da igreja, de alguns assuntos na igreja de Éfeso. Bom, então, entre o ano 62, que foi quando Paulo saiu da prisão e saiu com Timóteo por alguns lugares, entre ele a igreja de Éfeso, e o ano 64, mais ou menos, né, aproximados desse ano, Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, essa primeira carta a Timóteo, com o intuito de confortar Timóteo e também de ensiná-lo alguns preceitos de como a igreja deveria se portar. Isso nós podemos ver no capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano. Então, Paulo passa essa carta principalmente para exortar Timóteo, para confortar Timóteo, né, para dar ânimo a Timóteo no seu ministério ali, naquele local, né, naquele trabalho na igreja. Então, nesse período foi que Paulo escreveu, possivelmente esteve escrevendo essa carta a Timóteo. Bom, aí no versículos 1 e 2 nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos, né? Primeira coisa, o apóstolo Paulo se apresenta, vamos ler aqui o texto, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, irmãos, eu imagino que deve ter sido um privilégio imenso, né? Para Timóteo ter sido convidado por Paulo para
sair juntos, né, no ministério, ajudando, auxiliando o apóstolo Paulo no seu ministério. Alguns dizem que provavelmente ele deveria ter entre os seus 20 anos e Paulo já estaria nos seus 50 anos, né? Essa é a diferença de idade entre os dois. Foi um grande privilégio, imagino, mas foi fácil? Não. Como o próprio apóstolo Paulo diz, né, com muitas dificuldades, né, deveriam estar conquistando o reino de Deus, com muitas aflições, muitas perseguições. E isso nós podemos ver aqui, nesta carta, quando ele escreve a Timóteo, uma das metas, né, o trabalho, o papel de Timóteo nessa carta, nessa igreja, né, quando Paulo escreve a ele com essa carta aqui, seria os versículos 3 e 4. Como ele fala assim: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, esse era o papel, esse era o que Timóteo tinha que fazer ali na igreja de Éfeso, segundo o que o Paulo havia solicitado a ele, né? Só que não é fácil, irmãos. Esse não é um serviço fácil, porque sempre que vamos lidar com uma pessoa que tem na sua bagagem algumas doutrinas, muitas das vezes, algumas pessoas, como nós podemos até entender, vamos entender aqui nessa carta, algumas pessoas, elas têm em seu coração essas doutrinas estranhas. E algumas pessoas até mesmo, elas se ofendem gravemente, se ofendem grandemente quando são confrontadas essas doutrinas. Algumas pessoas simplesmente não conseguem abrir mão de determinadas doutrinas, ensinamentos falsos que elas trazem de fora para dentro da igreja, que é o caso aqui. E Timóteo foi exortado para estar advertindo a essas pessoas que não ensinasse outra doutrina, que não ensinasse, não trouxesse para dentro da igreja outros ensinamentos, falsos ensinamentos. Então, o assunto dessa carta aqui é que Timóteo guardasse o mandamento pelo qual o apóstolo Paulo deu a ele, a sã doutrina. Essa é a advertência a ele. Então, nesse papel que ele tinha de se levantar contra falsos ensinamentos, ele deveria guardar essa sã doutrina. E o apóstolo Paulo frisa isso por diversas vezes. Aqui no mesmo capítulo, no versículo 18, ele fala assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então, Timóteo deveria estar guardando esses mandamentos, guardando essa sã doutrina, militando, né, guerreando em favor delas. Aqui no capítulo 6, versículo 14, também diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E no mesmo capítulo 6, versículo 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, o assunto principal aqui é a guarda da sã doutrina que Timóteo deveria fazer ali na igreja de Éfeso. Algumas pessoas, né, às vezes leem as cartas às igrejas, a Éfeso, né, como Paulo escreveu, e só tiram questões boas dessas igrejas, né? Interessante como elas conseguem tampar os olhos para os vários problemas. Essas igrejas passaram por vários problemas. Todas elas passaram por problemas. Porque todas elas tinham homens como nós, falhos, cheios de problemas. E a igreja de Éfeso não era diferente. Bom, nós agora vamos ao nosso texto, aqui, nossos versículos, para nós podermos tirar algumas meditações. Quando Paulo fala assim:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela passa vários ensinamentos. As palavras, no contexto, as palavras, elas sempre passam alguma coisa. Quando o apóstolo Paulo se apresenta aqui como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, Timóteo sabia que ele era apóstolo? Sabia. Que ele era apóstolo de Jesus Cristo, mandado por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo? Sabia. Mas o apóstolo, nós podemos entender que ele tinha sempre propósitos no que ele falava, no que ele anunciava em suas cartas, mesmo nas saudações. E um dos propósitos pelos quais nós podemos entender que o apóstolo poderia ter aqui na sua saudação é quando ele fala assim, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele se converteu ao Evangelho em um momento excepcional. Caminho para Damasco, Jesus apareceu a Saulo e ali ele veio a conversão. Saulo, ou Paulo, logo depois, com certeza não tinha nenhuma ambição ou intento ou pensamento de se tornar um apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi salvo e por isso ele foi chamado para servir Jesus Cristo. Irmãos, na Igreja de Jesus Cristo, se você é um salvo, tenha certeza que você foi chamado para servir. Alguns foram chamados para apóstolos, para doutores, pastores, né? Outros foram chamados para outras funções, mas todos foram chamados para servir. O membro no corpo, ele não é feito para ser inútil. Olha para o seu corpo. Tem algum membro que não funcione? Se não funciona, não é normal, correto? Na Igreja de Cristo, devemos pensar o mesmo. O corpo de Cristo, todos os membros que fazem parte desse corpo, eles foram chamados para servir segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, para a sua vida. Mas todos foram chamados para fazer alguma coisa, para servir de alguma forma. Deus sabe, e às vezes nós não sabemos exatamente o que Deus quer, mas Deus sabe, e um momento ou outro Ele vai nos mostrar, se não já mostrou. Mas todos nós fomos chamados para servir. Ninguém foi chamado para ficar sentado nos bancos. Ninguém foi chamado para servir ao Senhor, vamos usar aqui um termo militar, de forma voluntária. Tipo assim, quem é voluntário para servir? Não. Você é obrigado a servir. Não tem aí o exército, que todos nós, homens, somos obrigados, quando chegamos aos 18 anos, a servir, a prestar lá, né? Somos obrigados a isso. Você que não passou por isso, saiba que você vai ter que passar por isso. Ou você irá servir, ou você será dispensado, mas você é obrigado a ir lá naquele local. No serviço ao Senhor, no exército de Cristo, nós somos chamados para servir. E não é algo voluntário. Tipo, eu não quero servir hoje, eu quero servir mais para frente. Não existe isso. Quando Cristo nos chama, Ele chama para servir, e isso é obrigado. Se Cristo nos salvou, foi para esse fim. Para o serviço a Ele. Paulo mostra isso claramente quando ele fala que é por mandado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é interessante quando ele fala aqui, Deus nosso Salvador. Por quê? Porque, irmãos, qualquer um que queira servir a Deus, primeiramente ele precisa ser salvo
por esse Deus. Por isso que o apóstolo fala aqui, Deus nosso Salvador. E é bem interessante quando ele usa o termo Deus nosso Salvador, porque poucas vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão Deus nosso Salvador aqui nas cartas. Pelo que eu li, são 6 vezes. Aqui em 1 Timóteo tem, eu esqueci onde tem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. No capítulo 4 também, capítulo 4, versículo 10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador. Na verdade, a expressão está diferente, mas significa a mesma coisa. Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Bom, Paulo usou poucas vezes, segundo o comentário, 6 vezes isso nas suas cartas. Esse termo, essa frase, ela foi 20 e poucas vezes, 24 vezes usada no Novo Testamento. Ela era mais usada no Velho Testamento, se referindo a Deus como Salvador. Porém, nós sabemos que de forma singular, no Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador. Por isso que o seu nome é Salvador. Por isso que o seu nome é Jesus, né? Aquele que veio para salvar os homens dos seus pecados. Esse é o significado do nome de Jesus. Veio para salvar os homens dos seus pecados. E Yahvé salva. Então, esse é o significado do nome de Jesus e foi para esse fim que ele veio. E alguns comentários dizem que quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, Deus, o nosso Salvador, ele está se referindo a Jesus Cristo como Deus, que ele é o nosso Salvador, em contraponto a algo que estava acontecendo naquela época. O imperador Nero, ele estava se intitulando como o Salvador do mundo. Por ser imperador, estar em uma posição poderosa, ele estava se colocando como sendo o Salvador do mundo. Bom, isso não é muito difícil, sabendo o quão corrupto é o nosso coração. O quão orgulhoso é o nosso coração, não é difícil de imaginar que isso tenha acontecido naquela época. E essa mesma mensagem ela deve ser propagada nos dias de hoje, por quê? Porque nos dias de hoje não existe o Nero em si, mas existem os mesmos corações que tinham corações iguais, corrigindo, né? Corações iguais ao coração de Nero, corrupto, orgulhoso. Talvez não se levante pessoas se dizendo ser o Salvador do mundo, mas se levantam pessoas se dizendo ser o seu próprio Salvador. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que elas acham que elas merecem salvação por causa das suas atitudes, por causa da sua determinação. Eu sou uma pessoa determinada, então eu vou conquistar a salvação. Nós devemos continuar pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento, porque as pessoas precisam ouvir e saber que sem Cristo elas estão perdidas. Sem Cristo elas estão condenadas, que não há salvação fora do Senhor. Então Paulo estava dizendo naquela época, olha, a salvação não está em Nero, a salvação está em Deus, a salvação está em Cristo. E nós devemos dizer hoje as mesmas coisas. A salvação não está em coisa alguma a não ser Jesus. Somente Jesus salva. Jesus não arruma a nossa vida, Jesus salva a nossa alma. Algumas igrejas têm pregado, olha, se as coisas não estão indo muito bem para você, se você não está conseguindo realizar os seus propósitos, os seus planos, olha, experimente Cristo. Não é esse evangelho que devemos pregar, não é esse evangelho que Cristo deixou, que os apóstolos deixaram. O evangelho é arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É este evangelho que as pessoas precisam ouvir, que elas estão condenadas, que as suas almas estão perdidas e que se elas não crerem em Cristo, elas morrerão a segunda morte, elas viverão eternamente longe de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele menciona aqui Deus nosso Salvador, alguns acreditam
que seria por causa desse intento, por contraponto com uma fala, um título colocado a si mesmo pelo imperador Nero. Aí o apóstolo continua falando na sua saudação, né? E de nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Irmãos, como nós já falamos, não é fácil servir ao Senhor. O apóstolo, o irmão Timóteo, né? O pastor Timóteo, ele não encontraria facilidades ali na igreja de Éfeso. Pelo contrário, havia muitas dificuldades esperando ele ali naquela igreja, no serviço ao Senhor. Paulo não deixou ali ele na igreja de Éfeso para passar umas férias. Olha, fica aqui com os irmãos e vai ser muito gostoso, né? Um exemplo, né? Nós tivemos aí uma experiência bem gostosa, né? Eu e alguns irmãos fomos lá para o Rio, lá para a igreja houve até um convite agora recente, eu esqueci. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, exatamente. Foi eu e alguns irmãos com o pastor Valdir, foi muito gostoso, né? Nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos pelos irmãos, participamos de um culto gostoso e, né, tivemos ali, depois do culto, uma confraternização, uma baita recepção. Olha, nem sequer passamos calor, porque a gente foi no ar-condicionado e voltamos no ar-condicionado, tudo tranquilo, sabe? Nem sequer passamos calor. Irmãos, não foi nessa mesma condição que o apóstolo Paulo deixou Timóteo ali na igreja de Éfeso. O trajeto dele já era um trajeto difícil, né? Até chegar a Éfeso. E quando o apóstolo Paulo o deixou lá, não foi com pessoas receptivas. Ele não ia lidar com todos os crentes ali, o recebendo muito bem. Não seria fácil para Timóteo lidar com a situação ali. Aí o apóstolo Paulo lembra ele, olha, Timóteo, a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança não são os homens. Não está nos homens. A nossa esperança não está na igreja. A nossa esperança não está nas condições, né, que o mundo nos oferece. Financeiras, emocionais, sociais, seja qual for. A nossa esperança, ela está unicamente em Cristo. No sangue que Cristo derramou por nós. No alto preço que foi pago por nós, por Jesus Cristo. A nossa esperança está no fato que Jesus Cristo ressuscitou e está à destra de Deus, reinando. E ele voltará e estabelecerá este reino de forma plena. E assentará no trono e julgará a todos. A nossa esperança está nesse Jesus. Por isso, irmãos, não devemos olhar para as coisas que o mundo nos oferece, porque se nós formos buscar algum conforto, olha, no mundo, por exemplo, a economia vai melhorar, então tudo vai ficar bem. Vai? Será? Eu não tenho visto isso. As coisas vão sempre ficar bem, melhores, não? Olha, a sociedade está menos corrupta. Será? Vai ficar menos corrupta, as coisas vão melhorar. Vai? Nós não sabemos nem do amanhã, irmãos. Então não devemos ter esperança, não conseguimos ter esperança nem das coisas de amanhã. Porque não sabemos. Mas nós podemos ter esperança e devemos ter esperança em Cristo. Porque esta é uma verdade. Cristo ressuscitou. E como Paulo diz lá em 1 Coríntios que Cristo ressuscitou, né? Lá no final, versículo 58, 1 Coríntios 15, 58, eu esqueci o versículo. Se alguém encontrou, pode ler, tá? Nossas obras não são vãs, né? Portanto, meus amados irmãos, tendo espírito constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão por isso.
O nosso trabalho não é vão no Senhor, porque Cristo ressuscitou. E Ele está à destra de Deus, reinando, e voltará como Senhor, Rei eterno. Então, Paulo escreve a Timóteo e ele mostra, no versículo 2, né, quando ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé, o apóstolo Paulo, de certa forma, está nos mostrando aqui, irmãos, qual que é o resultado do nosso serviço. Deus nos salva para servir. Servir de que forma? De forma primordial, irmãos, o nosso serviço ao Senhor é glorificá-lo. Glorificar o Senhor. Dar honra e glória ao Senhor. Essa é o nosso papel principal. Mas neste papel principal, nós podemos perceber que está incluso essa nossa adoração, essa glória ao Senhor, está incluso nós levarmos pessoas a Cristo. Nós trazermos ao Senhor pessoas para glorificá-lo. Essa é a forma como nós glorificamos ao Senhor. É gerar outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas creiam em Cristo, como Paulo fez com Timóteo. Como ele mesmo disse, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, o serviço que todos nós precisamos fazer, né? Alguns pensam que somente o pastor ou o evangelista, alguém que é chamado para o ministério, esse tem a obrigação de anunciar o evangelho. Não, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho. Todos nós somos chamados a vivenciar, a viver o evangelho, mostrar o evangelho através das nossas vidas e através do que falamos para outras pessoas, para que outras pessoas cheguem a Cristo. Paulo fez com que no seu ministério Timóteo chegasse a Cristo e muitas outras pessoas, né? E ele se volta a Timóteo, né, se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. Quando Paulo fala na fé, é na fé do Evangelho, né, na fé que eles tinham no Evangelho em Jesus Cristo. Então, é essa fé que Paulo está se referindo. E quando Paulo fala meu verdadeiro, isso provavelmente faz referência à vida de Timóteo, ao testemunho de Timóteo. Irmãos, nós sabemos que nos nossos tempos, isso não é errado. Quando uma pessoa ela se converte, ela faz profissão de fé, nós passamos para ela a convicção de que ela já é salva. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação é pela fé, quer dizer, né? A pessoa é salva quando ela crê em Cristo. Então, acabou. Mais nada, não precisa de mais nada. Então, ela pode ter a convicção, se ela creu em Cristo, desculpe, ela confessa isso, ela pode ter a convicção de que ela é salva. Só que nós só teremos a convicção de que essa pessoa é salva tempos depois. De que essa profissão de fé, né, corrigindo aqui a minha fala, essa profissão de fé foi verdadeira minutos depois, meses talvez, anos depois. Muitas pessoas simplesmente fazem uma profissão de fé hoje e amanhã não aparecem mais aqui. Algumas fazem uma profissão de fé hoje e daqui a alguns meses eu conheci pessoas que simplesmente viraram ateus. Elas se declaram ateus. Eu não sei hoje, né? Se ainda é um ateu, porque eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas até uns tempos atrás ele era um ateu. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 2, ele falou assim àqueles irmãos, olha, se não é que vocês creram em vão. Por que ele disse isso? Porque poderia ser que eles não tivessem crido verdadeiramente. Que eles não eram convertidos. Que eles não tinham uma fé verdadeira e por isso não eram salvos. Ele disse a mesma coisa aos irmãos de Gálatas, aos Gálatas, as igrejas da Galácia ali. Ele disse a mesma coisa.
Então, irmãos, nós só entendemos que uma pessoa pode ser chamada verdadeiramente filho na fé, né? Verdadeiramente cristão, salvo por Cristo, pela sua vida, pelo seu testemunho em toda a sua vida aqui, servindo ao Senhor. E Paulo enxergou isso em Timóteo, por isso ele fez essa referência, né? Meu verdadeiro filho na fé. Timóteo era verdadeiro filho na fé de Paulo. O filho seria no entendimento de que ele se converteu com a pregação de Paulo, como nós vimos lá no início, né? Possivelmente, quando Paulo estava ali naquelas cidades ali pregando, Timóteo teve conhecimento do evangelho e se converteu ali. E depois Paulo convidou ele para sair juntos, servindo ao Senhor. E como nós podemos, né, fazendo um autoexame, cada um de nós, podemos ter certeza de que nós somos verdadeiros cristãos, né? Verdadeiros na fé. Bom, aqui no nosso texto já nos mostra algumas coisas, né? Por exemplo, aquele que é um verdadeiro crente, ele reconhece a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus é a coisa mais, poderíamos dizer assim, a notícia mais gostosa que alguém pode ouvir, um crente pode ouvir. Porque aquele que conhece a graça de Deus sabe, irmãos, que Deus está dando a ele algo que ele nunca mereceria. E o que ele mereceria, Deus não está dando. Deu para entender? Deus não nos dá aquilo que merecemos, porque se Ele desse, irmãos, nenhum de nós estaríamos vivos. Mas Ele nos deu aquilo que nós não merecemos, Ele nos deu a salvação. A salvação em Cristo Jesus. E isso é pela graça. Somente pela graça. E isso é algo doce no ouvido daquele que realmente crê, daqueles que são salvos verdadeiramente. Soa como algo doce, como algo agradável, como algo bom. Saber que somos salvos mesmo sendo pecadores. Aqui no nosso texto ainda, né, nós podemos perceber que os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que creem verdadeiramente, eles conhecem a misericórdia de Deus, né? Graça e misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, nós muitas vezes experimentamos porque vimos a bondade de Deus na nossa miséria. Vemos a bondade de Deus nos nossos sofrimentos, nas coisas que passamos nessa vida, nós vemos a bondade de Deus. Tudo que recebemos nessa vida, irmãos, não é porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso para conosco. Porque muitas das vezes Deus nos dá o alimento que acabamos de comer e nós simplesmente não paramos nem sequer para agradecer. Você já deu algo para alguém que é ingrato? Qual que é a sua vontade depois de saber que ele é ingrato? É não dar mais. É não dar mais. Mas Deus não faz isso. Porque Ele é misericordioso. Misericordioso para conosco. Então, aquele que realmente é um cristão verdadeiro, ele conhece a misericórdia de Deus. Ele sabe que de Deus ele não merece nada, mas Deus é misericordioso para com ele e Deus tem dado tudo o que nós precisamos. Aqui no nosso texto também nós podemos ver que aquele que é verdadeiramente salvo, ele experimenta, né, a paz da parte de Deus. Irmãos, a paz que nós recebemos de Deus não é aquela paz que simplesmente, né, nós temos no nosso interior, aquela paz interior, né? Paz interior, que, né, como se você adquirisse isso através de um transe, né, alguma coisa assim.
Olha, nós sabemos que aqueles que creem, eles têm realmente uma paz. E ela enche o nosso interior. Mas ela não enche somente o nosso interior, mas todo o nosso ser. Todo o nosso ser, reconhecendo que somos justificados perante Deus. Nós fomos tirados da nossa posição de inimigos de Deus e fomos colocados como amigos de Deus. Nós não estamos mais brigando, né, com Deus. Nós não estamos mais em briga com Deus, mas nós estamos agora em comunhão, em paz com Ele. Aqueles que são filhos de Deus, eles reconhecem a paz, eles experimentam essa paz. E essa paz, irmãos, ela é independente de circunstâncias. O apóstolo Paulo, com todos os sofrimentos que ele teve, os naufrágios, as perseguições, os apedrejamentos, tudo o que ele passou, ele tinha paz no seu coração. Paz. Aqueles que conhecem a Cristo, né? Aqueles que são verdadeiramente cristãos, que têm uma fé genuína, verdadeira, eles são filhos de Deus. Como ele fala assim, da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, Deus, como ele se apresenta em sua palavra, ele é o nosso Pai. Nosso Pai amoroso. Aquele que nos guarda e nos protege, que quer o nosso bem. Se nós, nesta vida, não tivermos um Pai amoroso, ou se nós nem sequer chegamos a conhecer o nosso Pai carnal, nós podemos ter certeza que nós temos um Pai celestial que sempre quis o nosso bem, sempre trabalhou e sempre trabalha para o nosso bem, para o nosso crescimento. Não é meramente um crescimento físico, intelectual, mas um crescimento espiritual que vai muito além, que transcende, né, esse benefício material. Nós temos esse Deus e Pai, como Paulo aqui mesmo diz, né? Por parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quem tem uma fé verdadeira, ele conhece Jesus não somente como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Na verdade, nós podemos dizer que se alguém não tem vivido como Cristo sendo o Senhor da sua vida, ele precisa analisar se Cristo é o Salvador da sua vida. Porque como Jesus mesmo diz lá em Mateus, muitos chegarão aí naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome realizamos, né, várias coisas, e ele vai dizer naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, para nós realmente sermos salvos daquele dia terrível, para nós não ouvirmos isso que Jesus fala àquelas pessoas que, né, chegarão a ele no último dia, nós precisamos tê-lo como o Senhor das nossas vidas. Aquilo que ele determinou para nós, nós devemos fazer por obediência ao nosso Senhor e Salvador. Esse Senhor, Salvador, nos salvou para que nós pudéssemos servi-lo. Se você não tem certeza de que Cristo te salvou, não descanse até você ter essa certeza. Se você tem certeza que Cristo te salvou, então ele te salvou para servi-lo e não para ficar sentado no banco sendo servido, mas para servir. Que Deus nos ajude a sermos servos fiéis, porque o Senhor nos chamou para servi-lo. Isso é certo. Se nós somos salvos, nós somos convocados para servi-lo. A questão é, você vai ser um servo fiel ou um servo infiel? Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele.
Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos, pela atenção.